Olá, seja muito bem-vindo. Esta é a aula 1, é a aula inaugural do nosso curso de Direito para Microempreendedores. Nesta aula, nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, a estrutura da justiça. Em verdade, estamos falando aqui sobre o direito para microempreendedores e esta aula faz parte do prólogo do livro. Então, durante esta etapa, se você tiver acesso ao PDF ou ao livro impresso do material do curso, você pode abrir o livro na página do prólogo, que nós podemos acompanhar por ali juntos. Então eu vou seguir aqui para você ver como realmente as coisas estão ligadas. Começamos a falar pela estrutura da justiça. Temos 4 instâncias. A primeira instância é a instância comum, onde a maioria dos processos começam a transitar. No caso da justiça comum, são os foros e as varas comuns, cíveis, criminais e especializadas. Então, por exemplo, um divórcio, ele é feito nessa vara, e quando a cidade tem uma vara especializada, que é a vara da família, é nessa vara que o processo começa. Ou uma vara criminal, por alguma questão criminal, é nessa instância que começa. Digamos que o processo seja por qualquer razão federal, ele se inicia nas sessões judiciárias. E aí, quando o processo precisa ser discutido numa segunda instância, ou seja, quando ele precisa ser julgado de novo, porque por alguma razão a sentença não foi favorável, ele sobe para um tribunal de justiça no caso da instância de uma vara civil ou criminal, ou um tribunal regional federal no caso de um processo que começa numa sessão judiciária, que é a famosa vara federal. Note que essa questão na primeira e na segunda instância, ela ocorre para todas as áreas. O direito, de certa forma, ele é categorizado. Porque civil ou criminal, ele acontece numa vara comum, previdenciário numa vara federal, mas nós temos algumas varas especializadas. Por exemplo, voltamos aqui ao nosso quadro. Nós temos as juntas eleitorais, as varas do trabalho e as auditorias militares. Como segunda instância, nós temos o Tribunal Regional Eleitoral, o Tribunal Regional do Trabalho e o Tribunal de Justiça Militar, que é o TRE, o TST, o TJM. São essas siglas que se usam para essas varas. Como uma terceira instância, nós temos o Superior Tribunal de Justiça, que trata dos casos da Justiça Estadual, que é o Tribunal de Justiça, e do Tribunal Federal, ou melhor, Tribunal Regional Federal. No caso da Justiça Eleitoral, nós temos o Superior Tribunal Eleitoral, que é o TSE, e ele é uma instância acima do Tribunal Regional Federal. Note que o TSE, por questões de organização judiciária, está abaixo diretamente do STF. Os membros do STF, os ministros, ocupam de tempos em tempos as vagas do TSE. Na Justiça do Trabalho, por sua vez, temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é o TST. E no Tribunal Militar, nós temos o TSM. E, por fim, o grande guardião da legislação brasileira e da Constituição, o Supremo Tribunal Federal, no figura do STF. Quando você entra na vara da família, por exemplo, você está dentro do Tribunal de Justiça, mas na primeira instância. No mesmo tribunal, nós temos os desembargadores, um colegiado. O que significa isso? Significa que, a partir dessa primeira decisão para a segunda, nós temos a segunda instância, que é o mesmo tribunal. Então, quando nós vamos para o STJ, por exemplo, no caso da Justiça Civil, essa seria uma terceira instância. E aí o STF, ele se torna a quarta instância. Ocorre que apesar de ter essa distinção, nós temos que ficar atentos a um detalhe. O STF é a última instância, ele só é acionado por um processo que vem da Justiça Comum lá embaixo, quando tem algo que fere a Constituição. Caso contrário, nenhum processo que começa na primeira instância chega no STF. Já os processos que se iniciam na primeira instância, eles devem ser julgados por um colegiado em segunda instância. Então, por exemplo, eu tenho um processo na primeira instância, na vara civil, e eu perdi esse processo por alguma razão, e inconformado com a decisão, eu faço uma apelação, um recurso. Esse recurso, ele é feito no tribunal. Essa é a segunda instância. Neste caso em específico, quem julga não é mais um juiz, e sim 3 juízes, com o nome de desembargador. Eles decidem essa questão. Pode ser unânime ou não. Isso é muito importante. Veja, a unanimidade é importante porque, se por acaso os 3 juízes decidem de forma igual, nós não temos muito a discutir ali se não tiver nada que seja ferindo a lei federal ou a Constituição. Difícil subir para o STJ. Agora, se eu tenho uma decisão, 2 juízes julgam contra minha decisão e um a favor, e vice-versa, eu tenho como fazer ainda alguns recursos, que nós vamos discutir lá na frente, por conta de um juiz acreditar na minha tese, acreditar no meu direito. Então o processo não morre ali. Mas via de regra, se é unânime, eu tenho muita dificuldade de chegar no STJ ou no STF. São questões muito específicas que fazem o processo subir. Se tem súmulas que estão sendo violadas, se
tem questões de lei federal. Caso contrário, esse processo vai fatalmente se encerrar nessa instância. Importante também citar uma questão que eu preciso deixar claro que ela tem uma importância muito grande, que é a questão da decisão monocrática. É quando o juiz relator decide uma questão sozinho. Ele não faz essa tríade de 3 desembargadores. Então, quando tem uma decisão em que o relator, que o que é o relator é aquele que recebe o processo e faz a análise inicial, e depois ele disponibiliza para mais 2 desembargadores julgarem com ele, formando esse colegiado. Mas às vezes, o próprio relator já decide, ele toma para si o processo e dá uma decisão, ele nem submete aos demais. E por que ele pode fazer isso? A lei permite em casos específicos. Por exemplo, tem uma súmula, é um assunto já conhecido, o desembargador tem notório conhecimento sobre aquele assunto, então dispensa que ele consulte os demais para julgar. Então, a terceira instância, por fim, são acionados quando há uma lesão, tem uma decisão contra uma lei federal vigente. Veja que, quanto mais alta a instância, mais difícil e mais restritivo fica o acesso dos processos a ela. Por isso é muito importante a gente sempre ter em mente que é muito importante a gente tentar decidir os nossos processos nas instâncias inferiores. E aí, quando você tem uma decisão que ela encerra o processo, nós estamos diante do que nós chamamos de trânsito em julgado. O trânsito em julgado é, então, quando um processo não tem mais condição de ter recurso algum. A decisão ali ela é terminativa, é final. E algumas leis, alguns artigos nos dão subterfúgios jurídicos ou técnicos para descrever o que é o trânsito julgado. O trânsito julgado, então, é aquilo que é imutável, é indiscutível, não há mais recursos possíveis dentro do processo. Então, é aquela sentença que não cabe mais recurso. Seja porque passou o prazo para fazer recursos ou foi até a última instância, não tem mais o que fazer. Nesse caso, gera a coisa julgada. A coisa julgada é justamente uma decisão que não pode ser mais alterada. E a Constituição também determina o que é essa coisa julgada no seu artigo 5º. Ela diz o seguinte, que a lei não pode prejudicar o direito adquirido, que é o resultado de um processo, por exemplo, o ato jurídico perfeito e, por fim, a coisa julgada. Então, lei alguma pode atrapalhar, alterar esses institutos que eles são protegidos pela Constituição. E na nossa Lei de Introdução aos Normas de Direito Brasileiro, a LINDB, no artigo 6º, parágrafo 3º diz, e aí está trazendo para a gente o conceito de coisa julgada. Chama-se de coisa julgada ou, caso julgado, a decisão judicial de que já não caiba mais recurso. Veja que esse, por vezes, é o fim do processo do que nós chamamos de fase de conhecimento. E o que é a fase de conhecimento? A fase de conhecimento é a fase em que você dá início ao seu direito, que você pede para o juiz o que você quer. É onde você discute um direito que você acha que você tem contra alguém ou contra várias pessoas. Uma vez que você conseguiu esse direito, ele foi dado a você por uma decisão, seja uma sentença ou um acórdão, lembrando que acórdão é a decisão já em segundo grau, é a decisão quando você submete ao processo à instância além da primeira, segunda ou terceira e assim por diante. Então, acórdão quando é um colegiado, vem de acordar, acórdão. Então, é mais de um juiz. Neste caso, independente do momento em que você recebe a decisão e ela não cabe mais nenhum recurso, ou seja, temos a coisa julgada, ou o trânsito em julgado, que no processo é uma certidão, você tem o direito a executar, quando você precisa da força da justiça para garantir o seu direito. Veja, num divórcio, por exemplo, o trânsito julgado é um alvará. Você pega esse documento, essa certidão, vai ao cartório, muda o nome e faz uma verbação na matrícula, ou melhor, na certidão de casamento. E aí você passa a estar divorciado e os efeitos disso, a partir daquele momento, já estão valendo. Mas tem vezes que você precisa da justiça para continuar. Então, quando você recebe essa sentença, do momento que você começa o processo, o momento que você ganha a sentença, chama-se fase de conhecimento. E a partir daí você pode executar isto. Então, a fase de execução seria a fase em que você tem a decisão, que lhe dá esse direito, e você vai então fazer com que a justiça pública, que o Estado, te dê garantias para que você consiga, ou melhor, te dê força para que você consiga valer essa decisão. Então, o cumprimento de sentença ou execução são meios forçosos de você reaver o seu direito junto àquele que perdeu o processo. Por exemplo, se você disse que alguém deve para você, então é o momento que você vai poder cobrar essa pessoa. No momento em que você ganhou o processo, você vai poder então pegar a decisão desse processo e fazer valer. Veja, você cobrou, por exemplo, uma dívida que não foi paga. E o juiz falou, de fato, ela é devida, e você ganha esse processo, esse passar dessa decisão do juiz para começar a você exigir o pagamento é o fim do prazo do conhecimento, o começo da fase de execução. Então, o processo de conhecimento
Como definição, é a fase inicial do processo. É o momento em que uma das partes procura o judiciário para resolver o seu problema, ou a lide, como se fala na justiça. Veja que a gente evita os termos técnicos, mas lide é um termo muito importante que você saiba. Ele aparece, inclusive, em decisões, por exemplo, ou no processo, no meio dos autos. Lide, na verdade, é só um termo que determina o quê? Que é o problema, é a disputa. Então, é o ponto em que está causando um problema que precisa ser levado à justiça. É a disputa entre as partes sobre algo que não é possível ter solução sem que a justiça interceda. Eu não consigo eu mesmo resolver. Então, por exemplo, eu tenho um bem que eu digo ser meu e o terceiro está em posse, não me entrega, não quer me entregar. Eu não posso simplesmente ir na casa da pessoa, dar uns tapas nela e pegar o bem de volta. Isso é ilegal. Eu não posso usar da minha própria força para reaver um direito. Eu preciso usar a justiça num caso como esse. Então, se eu digo que um bem é meu, está em posse de um terceiro que não quer me entregar, é uma pretensão resistida, percebe? Significa que eu quero algo e não estou conseguindo resolver. E eu não tenho meios para resolver isso. Eu não posso usar força. Então eu uso a justiça. Então, esse cenário, essa disputa, chama-se lide. Espero que vocês estejam gostando. Olha, tirem dúvidas pelos comentários aqui do próprio canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo o livro inteiro desse curso. E vou deixar o e-mail pelo qual vocês podem mandar dúvidas e eu vou respondendo para vocês de qualquer assunto tratado nessa aula. Eu espero que vocês estejam gostando. É bastante conteúdo, né? Mas saiba que se você ver com calma e acompanhando com o livro, você vai conseguir entender. Fique com Deus, até a próxima. Um grande abraço, hein? Tchau, tchau.